estamos entrando no ar aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa transmissão aqui. Legal, já estamos aí. Vai ser transmitida também para... Acontecendo agora ao vivo. Opa, tem duas aqui. Fundos de investimento. Tem duas aqui. Deixa eu ver que está dando um probleminha. Iniciar, publicar agora mesmo. Deixa eu ver. Bem, vamos ver se vai dar certo aqui, senão a gente retorna aí para... Só um momentinho, meus amigos, que nós já iremos iniciar aqui a nossa live. Deixa eu ver aqui. Está dando um... Vamos ver aqui. Só um momentinho, pessoal. Estamos ajeitando aqui. Deixa eu ver se aqui está com som, se aqui está sem som. Momentinho aí, pessoal. Aqui. Deixa eu botar aqui. Está bom, tá legal. Vamos lá, então. Aí, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais para o Brasil e para o mundo. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho de 2020. São 19 horas e 33 minutos. Lembro que este programa é transmitido simultaneamente pela Rádio FM Nova Pinhais, no prefixo 87.9, e o áudio todas as quintas-feiras, às 11h30. A FM Nova Pinhais vem liderando audiências pelos rádios net há alguns meses já. E na pauta de hoje vamos falar sobre a Frente Ampla, o que é isto, o Centrão, fundos estrangeiros de investimentos e meio ambiente, e também sobre a recuperação econômica que a Europa vem articulando. Como eu sempre digo, sempre eu falo, o espaço é aberto e democrático. Você pode participar aí com perguntas, observações, críticas ou sugestões. E para falar sobre esses assuntos, na conexão diretamente de Foz do Iguaçu está o advogado, ambientalista e vice-presidente estadual do PDT no Paraná, Nelton Friedrich. Ele é pré-candidato a prefeito na cidade das Cataratas. E eu lembro também que ele, o deputado Nelton Friedrich, foi deputado constituinte e o único deputado nota 10 no Paraná. À época, ele estava com 37 anos e teve nada mais, nada menos do que 513 emendas na Constituinte. Nelton Friedrich, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem com você? E como é que está essa Foz do Iguaçu aí? Bom, primeiro um abraço muito fraterno a você, a todos que estão nos acompanhando, a todos que estão participando. Chicão, é um prazer muito grande, uma dedicação histórica pela sua luta e principalmente pela manutenção aí de um trabalho como esse que você faz há tanto tempo. O ponto da política. Isso. Eu verdade de dizer de que nesse momento, como Curitiba, aqui está muito, muito frio. Aliás, ontem até tivemos aqui um fenômeno raro, né? Um mini ciclone, dá para se dizer, que pegou aí como várias partes de Santa Catarina e também Rio Grande do Sul, mas aqui tivemos, principalmente de Foz do Iguaçu, na cidade, foi complicado. Mas é um prazer estar aqui, viu, companheiro? Legal, legal. Muito bacana. Nelton, deixa eu ver aqui, tem algumas pessoas que já estão aqui, por exemplo, a nossa digníssima secretária falou que está bom, que o áudio, etc., está legal, né? E também aqui o Theo Coulson, é isto, né? Grande Nelton, tá aí. O Álvaro Giovenardi, boa noite, Chicão. Boa noite, Álvaro. Obrigado pela presença de vocês aí. Ó, o Percy aí de Foz do Iguaçu, aí, Chicão Somavila. Estamos na área para ouvir o pré-candidato Nelton Friedrich, um grande político do oeste paranaense. Eu, Percy, você sabe, Nelton Percy foi prefeito de Foz do Iguaçu aí, né?
Conheço muito bem, tivemos algumas iniciativas em conjunto. Eu fui secretário de Estado do governo José Richa, na Uhum. saneamento, meio ambiente, controle erosão, energia, e aí eu tenho até históricos momentos, inclusive de alguns eventos que nós realizamos. E prazer ter o Percy aí. Oh, que legal, bacana. Um abraço aí para o Percy e para todo o pessoal aí de Foz do Iguaçu. Deixa eu ver aqui como que tem aqui, o pessoal participa, tá legal. Eu tenho que ver aqui que eu estou com duas telas. Duas telas e mais o celular aqui ainda para mim cuidar. Não é fácil, não. Mas, Nelton Frederico, é o seguinte, sobre a Frente Ampla ela vem sendo articulada aí pelos partidos, salvo engano meu, PSDB, DEM, MDB, e quer a inclusão de partidos de centro-esquerda, né? E vem sendo aí criticada ao mesmo tempo essa frente ampla por algumas personalidades políticas, como, por exemplo, o ex-senador Roberto Requião, MDB. Ele critica porque a frente ampla na visão dele, realmente eu não vi também ela falar isso, que ela não inclui a defesa dos trabalhadores. E também ele critica por ter em suas fileiras nomes lá como parlamentares que aprovaram aí o projeto da lei do novo marco do saneamento, que, segundo o senador Roberto Requião, dá início à privatização da água. E, além disso, ele fala, pô, como é a frente ampla aí com Fernando Henrique, com Huck, seu Luciano Huck e outros nomes aí. E qual a sua opinião, Nelton, sobre esta frente ampla? Bom, veja, eu evidentemente tenho muito claro, porque já vivemos uma época que nós estávamos numa frente que era o chamado MDB, que acabou sendo um partido anti-ditadura, iniciou, na verdade, como um partido mais consentido pela ditadura e se transformou, de repente, numa grande frente de resistência, de luta e de momentos históricos, principalmente porque dentro da frente, chamado MDB, tinha o grupo dos autênticos, que davam muito mais uma linha de ousadia, de dignidade, de democracia, de liberdade, do direito de ter voz e vez. Depois, evidentemente, nós tivemos um outro momento que foi no período até das diretas já. Eu vou dar um pulo para chegar agora e dizer que eu não tenho uma postura, portanto, contrária, negativa à formação de frentes quando tem uma causa maior que possa unir, usando aqui uma expressão, né, unir gregos, troianos e fenícios, acabam, portanto, se somando porque tem uma causa maior em jogo. A democracia é uma dessas causas, ainda mais se nós pudermos avançar e não ficar só na democracia formal. Ao mesmo tempo, a liberdade, os direitos humanos, em outras palavras, uma ameaça, por exemplo, de autoritarismo, isso implica em você unir os democratas, os mesmos liberais, para enfrentar, portanto, a agressão maior que pode se consolidar. Então, eu diria assim, vejo até com bons olhos que você tenha ex-presidentes, que você possa ter uma série de outras figuras históricas e mesmo partidos, movimentos, mas o que eu queria também fazer uma observação de que, mais do que nunca, nós precisamos também definir os contornos de uma frente. Quais são os eixos? Porque nós não estamos mais agora apenas precisando fortalecer a democracia. Nós temos que qualificar que tipo de democracia também nós queremos. Democracia econômica, democracia social, democracia política, obviamente, democracia participativa. Nós estamos vivendo a fase, inclusive, da democracia das redes. Isso é outro componente, eu diria assim, é mais um braço dessa arquitetura chamada democracia. Então, esse é um exemplo que eu quero citar. Outra coisa, nós temos que também ter claro que muitos dos que hoje estão chegando para uma proposta que nós podemos chamar de frente ampla, como você citou, muitos deles, na verdade, ajudaram a construir muitas políticas que agora estão sendo mantidas pelo atual governo. Então, isso assusta. Mas, para todos os efeitos, eu diria assim, é por pensamento, é por arrependimento, é por um compromisso maior
com a própria democracia que estão vindo, tudo bem. Agora, o que eu queria aproveitar, e me toca bastante, é ver também a articulação que está acontecendo, por exemplo, com alguns partidos de centro-esquerda e esquerda, porque eu vejo que ali também tem um componente que Brasil que nós queremos. Quando você vê, por exemplo, o PDT com a própria rede, mais a presença, agora mais recentemente até, do Cidadania, mas ao mesmo tempo o PV, ao mesmo tempo o PSB, Partido Socialista Brasileiro, se nós analisarmos que essa, quem sabe, venha a se transformar num outro polo de centro-esquerda e esquerda que é imprescindível. E eu não estou nem falando agora sobre a questão eleitoral ou só daquele nome, eu estou dizendo que uma frente como esta, de consequência concreta, porque está propondo um projeto para o Brasil, é uma questão decisiva. Ou o Brasil constrói um projeto de curto, médio e longo prazos, que Brasil nós queremos daqui a 30 anos, mas que Brasil nós queremos daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, 2 anos. O Brasil é um país hoje sem rumo. Existe o projeto nacional, já tive a oportunidade de discutir isso com você, Chicão. O Brasil tem um projeto das multinacionais muito forte dentro do Brasil. Você tem um projeto do sistema financeiro aqui dentro. Inclusive tem um ministro, o principal ministro da área econômica é um ministro do sistema financeiro dos bancos. Então você tem um projeto nacional do sistema financeiro dos bancos. É tão forte essa presença desse projeto, que na hora que nós chegamos a 12 milhões de desempregados, 34 milhões de pessoas que estão fazendo bico para se manter, os bancos tiveram os maiores lucros da sua história no Brasil. Quer dizer, claro que você tem, portanto, alguém que está ganhando mesmo. Então, é um projeto que está aí sendo executado. Você tem um outro projeto, inclusive, que funciona no Brasil, por exemplo, dos interesses dos Estados Unidos. Ainda mais num momento como esse, que nós estamos vivendo a fase mais aguda do servilismo, da postura de cócoras do Brasil diante, por exemplo, do Trump. Mas eu quero dizer que nós temos no Brasil, inclusive, um projeto que é nacional, do crime organizado. Não só, de um lado, milícias, que estão muito articuladas e organizadas e muito fortes, inclusive com seus tentáculos dentro de governo, mas também nós temos o crime, por exemplo, organizado, que estão nos presídios, que estão aí nas drogas, etc., e que hoje mandam em determinados espaços do território nacional. Mas nós não temos o projeto Povo Brasileiro. Não temos o projeto nacional. Então, eu diria assim, creio que seria muito mais positivo, sem desprezar a boa oportunidade e, às vezes, as circunstâncias e o momento de somar com quem quiser somar, para defender a democracia, a liberdade, a verdade, não as fake news da vida, de trabalhar para que a gente possa minimamente reorganizar o país, de recuperar um processo de industrialização, mas isso já começa a qualificar. Então, à frente para quê? Defesa da democracia? Parabéns. Liberdade? Idem. Retomar rumos para um país? Também. Agora, é preciso mais do que isso. Que Brasil nós queremos? Para onde nós vamos? Perfeito, perfeito. Deixa eu ler aqui alguns nomes que já chegaram aqui. Luan Azevedo, nosso líder Nelton Friedrich. Entrevistei esses dias atrás também o Luan Azevedo. Aqui o Valdevino Guerreiro, que também um músico aqui de Pinhais. Entrevistei ele sexta-feira passada. Boa noite, Câncio Vila. Boa noite, Valdevino. Obrigado por estar conosco aí, acompanhando a gente, né? Tiago Souza, boa noite, Chicão e Nelton. Grande abraço. Aí, o Jerry Barros, boa noite, Chicão. Boa noite, Jerry. Obrigado pela tua presença aí também, presidente do Avante aqui, de Pinhais. É o Avante mesmo, né, Jerry? Salvo engano meu, desculpa, mas é o Avante, né? Cláudio Jesus, grande Nelton Friedrich, constituinte nota 10, sempre em defesa dos direitos do povo e da classe trabalhadora. E aqui o Jerry Barros fala novamente. A maior democracia seria o cidadão de bem levar o CPF no TRE e não precisar de partido algum. Enquanto haver partidos, haverá corrupção independente da sigla. Aí já não sei, Xavier Oliveira falou, alô, Manaus, está lá de Manaus. Obrigado pela presença aí, Xavier.
Eloy Moura Mateus, boa noite. Então é isso aí, um abraço a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Peço que se puderem compartilhar aí a nossa live, né? Olha aí, ó, compartilhar aí e também se inscrever no meu canal O Ponto da Política, no YouTube. Basta você acessar o YouTube e clicar ali, tá aí, ó, inscrever-se e digitar ali, tá? Olha aí, ó, O Ponto da Política e clicar em inscrever-se. É rápido e gratuito, não custa nada. Beleza, pessoal? E se puderem, por favor, compartilhar a nossa live, é muito bacana. Vocês ajudam aí para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e, principalmente, como eu sempre falo, as colocações dos nossos convidados. Professor Marcelo Marcelino também está nos acompanhando. Eu e o professor Marcelo Marcelino, da Federal, temos uma parceria, sempre nas quintas-feiras, uma live, também nas terças-feiras, né? E o Dido Tobias Lopes também está aí, um grande abraço para você também aí. E continuando aqui, Nelton, deixa eu ver mais um nome que chegou aqui, para mim não passar em branco aqui, ó. Marcelo Marcelino, boa noite, nobre Chicão, e saudações ao nobre convidado. Valeu, professor Marcelo Marcelino. Legal. O Nelton, e sobre o Centrão? O Bolsonaro agora ele está em apuros, né, na esfera judicial. E o que ele faz? Obviamente, ele estende a mão para quem? Para o chamado Centrão, para evitar um eventual pedido de impeachment e talvez aí, quem sabe, dependendo do desenrolar de outros processos, a prisão de seus filhos. Por outro lado, o Centrão é disputado também pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que, né, tem lá suas intenções também. Nelton, eu pergunto, o Centrão tem um histórico meio nebuloso, digamos assim, né? Ora está de um lado, ora está de outro, né? Ora apoia uma coisa, ora pula fora. Qual a sua avaliação sobre o Centrão, Nelton Pedrici? Olha, com um nome diferente às vezes, mas o Centrão realmente, você colocou a palavra certa, ele tem uma história que é absolutamente sombria. Eu estou dizendo que eu não vou nem falar do que tínhamos de Centrão na década de 50, o que tínhamos de Centrão no início da década de 60, como é que você teve setores mais conservadores, mais entreguistas, que se somaram, por exemplo, ao golpe militar, que foi uma coisa assustadora, né, contra as reformas de base, que o Brasil desde então já pretendia, até hoje não fez. Mas eu poderia falar do Centrão, e aí eu vou tomar liberdade de que eu convivi mais de perto, que foi o Centrão na Constituinte. Nós estamos andando muito bem na Constituinte, em cima de um projeto muito mais de um estado de bem-estar, da construção, portanto, de um processo, inclusive, mais de soberania nacional, de soberania popular. Por quê? Porque a Constituição do Brasil de 88, ao contrário do que alguns possam imaginar, é a melhor Constituição das Constituições brasileiras feitas até hoje. Podemos até dizer que não é a Constituição, por exemplo, dos meus sonhos, mas é a melhor das Constituições. Até porque assim ela foi reconhecida e está sendo reconhecida até hoje em tantos lugares do mundo, como também em quem mais tem acompanhado a vida constitucional brasileira. E o mais importante, a Constituição brasileira não nasceu de um grupo de, por exemplo, de grandes intelectuais, de grandes constitucionalistas, de notáveis. Havia até isso, havia um grupo que trabalhou, mas houve um zeramento disso tudo com o regimento interno da Constituinte. E o regimento interno facilitou muito a participação popular. Eu vou dizer uma coisa aqui e a gente nunca pode esquecer. 10 mil pessoas participavam por dia, dos mais diferentes cantos e recantos do Brasil, das mais diferentes linhas, objetivos e interesses. Portanto, a Constituição brasileira é uma das poucas constituições que teve um banho popular. 10 mil pessoas por dia em mais de um ano. E mais foram milhares e milhares e milhares de atividades, de eventos. Nós tivemos, por exemplo, um outro dado concreto, nós tínhamos as chamadas emendas populares, que era uma inovação na Constituição brasileira, que o cidadão e a cidadã do Brasil assinavam, não só como abaixo-assinado, assinavam como proponente, com título de eleitor, com carteira de identidade, com de endereço. Então, nós tivemos dezenas e dezenas de emendas populares. Isso implicava em mais de 7 milhões de brasileiros que ativamente ajudaram a construir a Constituição com propostas
Nós tivemos, por exemplo, o movimento das mulheres, que foi fantástico, 80% do que as mulheres colocavam na sua agenda foram recebidos na Constituição e consta da Constituição, e aí eu podia falar de tantas coisas, mas aí o que aconteceu? Como a Constituição estava avançando com um banho muito mais ousado, com um banho popular, e, portanto, com mais ousadia, houve um momento em que os setores mais conservadores do país e alguns interesses estrangeiros, e vou dar o exemplo concreto, porque nós estamos colocando na Constituição a diferença de empresa brasileira, de capital nacional, e empresa brasileira estrangeira. Isso é de um efeito extraordinário na vida de um país. Isso não é uma postura xenófoba. Você está dizendo que a empresa estrangeira ela tem um tratamento. A empresa brasileira, de capital nacional, tem que ter outro tipo de tratamento. Até porque às vezes, a gente tem que compreender como é que você gera milhares e milhares de empresas quando você tem determinados privilégios, mesmo que sejam momentâneos, como, por exemplo, nas compras públicas dos governos, a prioridade para a empresa de capital nacional. Ora, isso implica em você gerar milhares de pequenas e médias empresas e gerar milhares e milhares de empregos. Isso foi tirado da Constituição e nós aprovamos. Então, o Centrão foi criado porque nós estamos avançando muito. E nós não podemos esquecer que o presidente Sarney chegou até a dizer naquela ocasião que o Brasil estaria sendo ingovernável com a nova Constituição. Aí Ulisses Guimarães virou a mesa e foi para uma cadeia de televisão, respondeu ao presidente dizendo que a Constituição era uma Constituição obra de um povo, não de um governo. Perfeito. Eu quero com isso dizer que é ali que surgiu o Sertão, e o Centrão quis, portanto, fazer o que fez. Ele uniu todos os setores conservadores, mais apoio de alguns outros setores da sociedade brasileira, nós sabemos quais são os de sempre, e eles conseguiram fazer a mudança no próprio regimento interno da Constituição quando terminou a primeira etapa. Foi uma virada de mesa. E é evidente que aí tinha o governo Sarney, que queria 5 anos, que comprou o mandato de 5 anos, porque era só 4 mandatos que, em tese, teríamos que corresponder, porque era o desejo do Tancredo Neves, que infelizmente faleceu, e aí assumiu o vice pela eleição indireta que aconteceu, o vice Sarney. E o que aconteceu com aquele momento? Houve um encontro, por exemplo, da vontade de um presidente que estava se intrometendo na Constituição, e a Constituição, repito, não é de governo, é do Estado brasileiro, é da sociedade, não é para um mandato de um governo, e muito menos se meter no meio como estava se metendo, mas ao mesmo tempo que começou a distribuição de cargos. E aí é que surgiu o Centrão na Constituinte, e a expressão do Centrão, e agora se repete, é o dando que se recebe. A prostituição da proposta franciscana do dando que se recebe. Só que o dando que se recebe é o dando que se recebe para os seus interesses. Os interesses dos seus grupos. E por isso que nós, de novo, tivemos alguns recuos no final do processo constituinte, mas eles não conseguiram mexer em tudo. Mas eles voltaram a mexer depois, na emenda constitucional na época do FHC, quando houve a implantação da reeleição, que nós não aprovamos na Constituição. Então, eu quero com isso dizer que o Centrão de ontem é o de hoje. É o dando que se recebe. Eu recebo esse cargo, eu recebo aquele ministério, eu recebo o Banco do Nordeste, eu pego mais tais de direito. É isso que ele fez. Só que o estranho... O Fundo Nacional de Educação Básica. Como? O Fundo Nacional de Educação Básica, 50-20. É isso, é a partilha do poder, em outras palavras, é a forma de distribuir cargos, o dando que se recebe. Eu dou esse cargo, você vota comigo o que eu quero. E o dando que se recebe é uma desgraça, porque não é por postura, por princípio, por carta programática, é o poder pelo poder, é o interesse, a ganância, é o processo, como eu vi, por exemplo, de um deputado que eu conheci, de Pernambuco, que ele não tinha nada a ver, ele era muito conservador. Foi mudando porque, de repente, nós tínhamos lá um Miguel Arraes, que ia ser candidato a governador, aliás, etc., que queria participar. E ele mudou de partido e foi para um partido de centro-esquerda e esquerda. E eu perguntei para ele, mas, vem cá, você não tem nada a ver com isso, você era da Arena, você era defensor, inclusive, tem histórias interessantes a seu respeito, que eu não quero nem lembrar. Ele disse, Nelton, o que eu tenho que ver se o poder é volúvel?
Quer dizer, o poder é que é volúvel. Tem gente que sempre está no poder. Quem sempre esteve com o Lula, depois virou a mesa e virou um agressor. Tem gente que teve com o Getúlio, fez a mesma coisa. Tem gente que teve com o Jango até um certo momento, aí virou a mesa. E aqui no Paraná nós temos muitos casos que fazer a biografia de alguns que já estão até mortos. Mas o que eu quero dizer com isso? Centrão é o avanço do atraso na política partidária e na política brasileira, porque é dando que se recebe. Com essa coisa tão parece bonita, é uma troca, é uma negociata, isso chama-se maneira corruptiva de agir no poder. Perfeito, deixa eu ler mais um nome. Muito interessante sua explanação aí, né? Aqui o Zenir Teixeira, saudações, Nelton, está dando um alô aí. Grande Zenir. O José Dias, boa noite, José Dias aí, boa noite, nosso companheiro aqui de Pinhais também, contabilista. Josué Valério também, Josué Valério está sempre ciclista e também trabalha aí com compostagem de lixo, é isso, com compostagem, claro. Camila Gonda, Grandes, aí também, Camila Gonda também pré-candidata a vereadora, junto também com o Luan Azevedo, lá em Curitiba, pelo PDT. O Jean Michel, grande Nelton, está aí. Tiago Souza, a alta fragmentação, partidarismo exacerbado, no Brasil existe há muito tempo. Isso cria um engessamento do poder executivo. Um governo de coalizão. É isso aí. E nós vamos ter uma observação aqui do Tiago Souza. Legal. Deixa eu ver aqui, para a gente seguir. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Nelton, nós temos aí também esse problema aí das fake news, né? O inquérito das fake news está em andamento no STF, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, hein? Essa investigação coloca em risco, inclusive, o mandato do presidente Bolsonaro. Lembrando também que vários parlamentares são alvos de investigações, né? Inclusive filhos do presidente. Aí o Carlos Bolsonaro é um, né? O Carlos Bolsonaro, principalmente, né? Já o Flávio Bolsonaro é rachadinha e o Eduardo Bolsonaro está com problemas lá que está sendo... parece que vai ser investigado aí por declarações aí de incentivo ao AI-5, etc, etc. E o Senado Federal aprovou o projeto de combate à produção e disseminação organizada de fake news. Agora falta passar pelo crivo da Câmara dos Deputados. Nelton, essas ações, o que elas apontam? Elas apontam que nossas instituições funcionam de verdade ou que essas instituições agem assim de forma a recuperar tão somente a credibilidade junto à opinião pública? Bom, não há dúvida de que nós temos que reconhecer o processo revolucionário que a internet trouxe. É um fenômeno. O exemplo concreto aqui, eu estou a quase 700 quilômetros, nós estamos falando como se estivesse juntos, etc. Então, agora, a serviço de quem e do que nós estamos tendo esse extraordinário processo revolucionário? Em torno da boa causa, da questão mais da humanidade, do avanço civilizatório, uma parte sim, mas a outra virou um processo agudo de narcisismo, de desconstrução, inclusive, da vida pública de muita gente, mas, ao mesmo tempo, você tem de um processo agudo da mentira repetida, da postura, por exemplo, muito da meia-verdade. Então, você tem a mentira e a meia-verdade, às vezes, é mais perigosa do que a mentira propriamente dita. Só que isso tem hoje uma maquinação, isso tem uma estrutura, uma inteligência que permite você trabalhar com robôs. E os robôs, na verdade, de repente, atingem milhares e milhares de pessoas em 1 minuto, e essas milhares de pessoas vão reproduzir aquilo que aquele robô passou, porque tem uma mão invisível, ou uma inteligência, ou um interesse,
uma ideologia, uma postura que está conduzindo esta mão, que aciona o robô, e o robô, portanto, vai esparramar essa meia-verdade ou essa mentira, e de repente você tem milhões que são atingidos por isso. Ser defensores e multiplicadores. Então, se você não tem um basta para isso, nós, na verdade, eu não sei para onde vamos, porque isso aumenta de maneira assustadora a divisão entre uma sociedade. Isso, na verdade, é um processo de desconstrução, inclusive, do sentido societário, do viver em comunidade, mas, ao mesmo tempo, estimula a agressividade, a violência, o ódio. Gente, no momento em que, por razão de postura ideológica, por postura religiosa, ou etc., etc., até se mata a outra pessoa, ou ela não presta mais, você tem gente que mudou de lado e no dia seguinte passou a ser chamada de comunista, que não prestava para nada. Quer dizer, a pessoa, em um ato que teve, porque divergiu, não presta mais para nada? Onde que está o senso humano? Onde é que está o valor humanista? Onde está a compreensão da divergência que não precisa e não deve ser odiosa? A convivência é mais importante do que a vivência, porque ninguém vive só. Então, hoje, há uma profundidade no sentido de conviver. Aliás, a pandemia está mostrando isso. É o momento coletivo da sociedade, porque eu tenho que me cuidar para não contaminar o Chicão. E o Chicão e o Nelton precisam se contaminar para não contaminar a família do Chicão e do vizinho. Então, você tem um momento muito extraordinário que talvez tínhamos que passar por isso, embora uma tragédia com muita dor, mas é um momento que nós estamos vendo que as pessoas estão começando a trazer mais para dentro delas a ética do cuidar, do cuidado. Mas eu não adianta cuidar só do Nelton. E não adianta eu querer me preocupar se eu moro num bairro rico e sou dono da mansão e fico isolado 24 horas por dia, se eu preciso e tenho contato, por exemplo, com uma pessoa que é da periferia, que não tem, às vezes, nem água de qualidade para poder lavar as mãos com sabão. Se eu não tiver essa noção de que somos todos viajantes da mesma viagem, navegantes com o mesmo barco, e está fazendo água, quem que vai se salvar? Vamos lembrar um pouquinho, recentemente, a gente às vezes esquece, o primeiro caso que nós tivemos no Rio de Janeiro, do coronavírus, foi um casal que veio do exterior. Mas a primeira morte que nós tivemos foi da empregada doméstica desse caso. Ela não viajou de avião, ela não foi para a Europa. Então, nós estamos nesse mesmo barco. Então, por isso que eu queria reduzir essa observação para dizer, fake news não é direito de opinião, não é liberdade, é sacanagem. Realmente. Utilizar uma ferramenta extraordinária da inteligência humana para denegrir, para combater, para discriminar, para odiar, para criar violência, para dizer quem não está comigo está contra o mundo, porque está contra a minha pessoa. Como? Como que nós vamos fazer isso? Quer dizer, de repente, a religião, a cor, o sexo, daqui a pouco o poder econômico que você tem ou não tem, isso é o valor mais importante, isso separa, e por isso é inconstitucional. Eu ajudei a colocar na Constituição, a Constituição brasileira acabou com toda a possibilidade de preconceito, inclusive racial. O nosso grande companheiro, que era um fantástico jornalista, inteligentíssimo, o K.O., do PDT do Rio de Janeiro, ele foi autor da emenda K.O., a Constituição brasileira estabeleceu e estabelece que não vence o crime racial. Não vence. Daqui a 20 anos você pode responder pelo crime. Todo dia está cheio de gente praticando crime. Além disso, repito, você tem que, para manter um conjunto disso, tem que ter estrutura econômica. E tem gente bancando isso. E fake news é crime. E quem banca é criminoso. Né? Exato. E quem reproduz agora, quem reaplica, quem reforça, também é. Perfeito. Sim, é fundamental a gente compreender a intocabilidade do direito de opinião.
a intocabilidade da liberdade. Portanto, isso são questões que eu diria assim, pétreas, ou até sagradas. Agora, o que nós estamos vendo nas fake news não é nada disso. E tem todo um jogo que não é só brasileiro, ele é internacional. E, portanto, livremos-nos dessas cobras que foram criadas, estão sendo criadas e alimentadas. Inclusive, um dos ninhos dessa cobra está na essência do próprio governo aí. Perfeito. Deixa eu ler aqui alguém, Marcelo Marcelino, professor Marcelo Marcelino. As famílias históricas do poder sempre estiveram mudando de lado, aparentemente, de acordo com seus interesses de momento. A democracia representativa no mundo faliu no neoliberalismo. Como lutar contra essas forças, nobre liderança? Ele está falando aqui, está perguntando. É o Valdevir Teixeira, o guerreiro. Será que esse sistema clientelista vai acabar algum dia, enquanto persistir o analfabetismo? Parece impossível. E aqui a Luana Suzarte, que é pré-candidata a vereadora em Pinhais, está dando um oi aí pelo Podemos. Um grande abraço para você também aí, Luana Suzarte. Legal. Deixa eu ver aqui, Neto, se tem mais alguém que eu tenho que ficar vendo aqui nas duas páginas, na pessoal e no... Peço para a nossa secretária que, por favor, comunica via WhatsApp aqui como é que está a página pessoal lá, por favor, ok? Legal. Nelton, e seguindo a nossa linha aqui, vamos falar um pouquinho também sobre a recuperação econômica da Europa. Veja só, a crise sanitária mundial que matou, né, e continua, já matou milhares e continua matando milhares de pessoas, ela atingiu também, obviamente, a economia de todos os países. Mas aqueles países que seguiram as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que seguiram a risca, que não brigaram, que se uniram na luta para conter o avanço do coronavírus, apesar dos pesares das mortes, enfim, eles tendem a recuperar mais rapidamente suas economias. Por exemplo, a Europa está aplicando medidas para a recuperação. A Alemanha é um exemplo. Ela vem colhendo resultados positivos. Eu estava vendo hoje, que eu estava pesquisando. As vendas no varejo aumentaram quase 14%, recuperando de uma queda que era de 6,5% em abril. Veja só. O emprego lá está aumentando, ou seja, diminuindo o desemprego, aumentando o emprego. E sinalizando, claro, que a recuperação econômica do impacto do coronavírus está ganhando força. O que você teria a falar sobre isso, sobre essa recuperação da economia da Europa e principalmente nessa questão da Alemanha? Bom, primeiro, é evidente que nós estamos ainda no auge de uma pandemia e a gente não tem, ninguém tem uma ideia concreta de como é que isso vai se dar nesses próximos meses. O que nós estamos vivendo, especialmente no Brasil, é o desastre, infelizmente, de nós estarmos ponteando, portanto, nós estamos ali convivendo com os 3 países que mais estão envolvidos e que continua esse processo agudo da tragédia do novo coronavírus. Então, tirando qualquer questão, que vale a pena, às vezes, um programa só para isso, mas também todos amados e acompanhando, na verdade, nós, do Brasil, já podíamos e devíamos fazer com que nós tivéssemos inteligências, que nós tivéssemos sensibilidades, que estivessem se reunindo mesmo, claro, remotamente, para pensar de maneira muito proativa o pós-coronavírus, ou ao menos essa fase que virá, e que alguns falam que é a volta ao que era. Não vai ser possível voltar ao que era. As grandes pandemias sempre deixam momentos absolutamente rompedores. Nós vamos analisar historicamente, nós vamos verificar isso,
e eu vou pegar até a peste, que foi talvez a dramática da Idade Média, pós aquela gravíssima questão que tivemos, sanitária, é que vem o iluminismo. Então, eu diria assim, não vem de uma hora para outra, nada existe com um toque de mágica, mas é um processo. Então, o que eu quero dizer com isso? Estamos praticando já a segunda grande ação, que eu diria assim, negativa, no que diz respeito à pandemia. A primeira, claro, foi você achar que nós estávamos vivendo uma gripezinha. Você, na verdade, desconsiderar a ciência. Você negar a Organização Mundial da Saúde, que não é um dirigente, são mais de 30 grandes experts que fazem parte de um conselho. Eu queria dizer, portanto, que nós que mais sentimos no Brasil é a ausência de uma orquestra que tenha um maestro para poder reunir os exímios executores dos seus instrumentos e fazer com que haja uma sonoridade, que haja uma ação articulada, governo estadual, federal, municipal, entidades, organizações, setores, portanto, da ciência que trata especialmente da pesquisa, da investigação, dos setores da própria economia. Então, eu diria assim, na área cultural, a compreensão da área, por exemplo, que nós temos que compreender muito num momento como esse, que é a questão, por exemplo, do trabalhador, do emprego, do empregado, como é que fica isso tudo? Não vamos esquecer que até em alguns momentos, quando o governo sente-se pressionado, ele propõe R$200 como auxílio, R$200. Gente, aí houve pressão no Congresso, vai para 500 e no fim sai em 600. E sempre, né, agora, nem o governo não reconhece, isso é dado de ontem, de anteontem, de poucos dias, que esses 600 possibilitaram, inclusive, o buraco e o problema ser menor no mês de maio, inclusive na tributação arrecadada pelo governo. Mas é óbvio, se você tem um mínimo para recuperar, ao menos, o poder de compra naquilo que é essencial para o ser humano. Olha o Vietnã que fez, o Vietnã que é um dos países que mais se saiu bem nessa história, junto com a ajuda financeira, tinha um pacote de arroz para o cara nem precisar sair de casa. Lá até no banco, quando ele ia retirar o dinheiro, tinha a disponibilidade de uma ração alimentar mínima, humana. Aqui ficamos discutindo. E brigando com o governador, brigando com o prefeito, e dizendo que não sei o quê, e ainda tratando de receitar remédio milagroso. Então, eu diria assim, a ausência dessa orquestração já foi um problema sério. Por quê? Porque nós chegamos mais tarde na grande epidemia, na pandemia. Nós não chegamos em final de janeiro, início de fevereiro. Nós chegamos praticamente já início de março, final de fevereiro para março. E aí, ao mesmo tempo, ainda, às vezes, brigando entre nós, brigando com a China, brigando com a Organização Mundial da Saúde. Olha, como é que você quer aglutinar forças para ter uma ação? Porque o grande líder se manifesta, principalmente, na crise, na dificuldade. Como é que levanta um povo? Como é que articula as energias? Como é que aponta rumos? Como é que contribui, por exemplo, a você saber que o sofrimento está existindo, a dor acontece? Mas a gente está reduzindo essa dor porque estamos acertando. O esforço é coletivo, mas eu tenho que ter articuladores, eu tenho que ter promotores, eu tenho que ter incentivadores, eu tenho que ter uma palavra de confiança. Em outras palavras, isso não deu quando estoura essa tragédia. Agora nós estamos já... Passou final de fevereiro, passou o mês de março, passou abril, passou de maio, passou junho. E nós não temos uma central de inteligência, de sensibilidade, de saberes, de forças, para que a gente pudesse dizer, olha, nós já estamos pensando e trabalhando o pós. Que tem que trabalhar o pós, que é diferente do que era normal ontem, anteontem, ano passado, 2 anos, 10 anos atrás. Aí vamos à resposta à sua questão. O que é que, por exemplo, alguns países estão fazendo? Como você citou da Alemanha, vou tomar a liberdade de dizer, a Alemanha, nesse momento, por exemplo, e eu estou falando da Alemanha, que é a maior economia da Europa e a 4ª maior do mundo.
eles estão, na verdade, já definidos com 130 bilhões de euros definidos, com um fundo de transição, porque estão pensando em usar esse recurso para construir aos poucos uma sociedade muito mais saudável, sustentável, justa, pacífica e resiliente. Isso é do texto deles. Nós não temos uma reunião, nem um ministério não dá para reunir, principalmente se tiver ouvintes, que vai se escandalizar. O mundo se escandalizou. O vídeo que aconteceu, aquela famigerada reunião do ministério, ele correu a Europa, correu inclusive em todos os lugares, de um assunto que parece-me que vão falar também, que é sobre a questão, por exemplo, dos próprios investidores. A gente que manifestou o pavor de ver o que viu no vídeo de uma reunião do alto comando brasileiro, do Ministério, com o presidente da República e o vice-presidente. Então, resumindo, o que disse a liderança maior da Alemanha? Quão o projeto europeu ainda é, porque eles também sentiram esse problema. Mas olha como são as coisas. Exatamente, hoje é dia 1º, hoje que a Merkel, a Merkel assumiu, porque eles têm, rotativo, né, a presidência do Conselho da União Europeia. Então, ela passa, durante alguns meses, ser a cabeça principal da política europeia. Mas ela tem a coragem de dizer o seguinte: nós temos que cortar impostos, incentivar o consumo e ajudar as micro, pequenas e médias empresas. Além disso... aqui no Brasil. Aí que tá, quer dizer, aqui você chega a tal ponto no Brasil que vem uma pandemia dessa, você não sabe quantos miseráveis e quantos pobres tem. Tem cabimento isso? Tanto verdade que você acha que vai ser tantos milhões, daqui a pouco tem quase 30%, 40% a mais. Quer dizer, uma desconsideração para com o conjunto de uma sociedade como a nossa. Rapidamente se atendeu os bancos. E meses estamos vendo que ainda tem gente batendo a porta para ver se consegue os R$600. Exatamente. Sobre isso. Eu vou dar um pulo para dizer o seguinte. O exemplo da Alemanha, eu vou repetir, chama-se, quase que um New Deal deles. Eles estão, portanto, com um programa de transição, não é um programa só para recuperar, é fazer uma transição para uma sociedade melhor e diferente. Muito mais justa, muito mais equilibrada, mais pacífica. Então, não é simplesmente, vamos colocar dinheiro, e criaram um fundo, inclusive, para poder administrar isso tudo. E a Alemanha acenou pela importância da questão global, e, portanto, nós temos que ir mais solidário e aumentar a cooperação. Só que quando nós tivemos recentemente um diálogo sobre esse assunto com o Brasil, não com o governo, o que disse a representante da Alemanha, do alto comando da Alemanha? Tomara que a gente possa ter uma relação melhor com o Brasil. Nós estamos abertos para cooperar, porque temos que cooperar com os outros países, e aí citava especialmente o Brasil, mas vamos aguardar como é que esse governo vai, na verdade, fazer. Olha só. Agora eu vou dar um pulo rapidamente, vamos lá. O que por exemplo, você tem também, que é um assunto, acho que muito importante a gente compreender, da própria Holanda. A gente tem que observar um pouco. A Holanda, diferente, não tanto, ela está trabalhando uma proposta de futuro chamada composição econômica mais solidária e menos predatória. Olha que coisa. Em síntese, está dizendo tudo. Quer dizer, uma composição econômica mais solidária e menos predatória. A prefeita de Amsterdã já está aplicando uma nova teoria para uma reorganização de governo e de política, inclusive dizendo: nós não regressaremos para mecanismos fáceis. Isso, quem sabe, foi do passado. E a proposta, em síntese, se chama assim, prosperar em equilíbrio com o planeta. E vou dizer mais, eles já estão, inclusive, com a proposta de uma nova economia, de uma nova proposta, de uma nova teoria, que ela, evidentemente,
ela é muito no sentido, assim, hemisférico, né? De como é que você tem o grande planeta, essa grande bola, né? Esse círculo, aí tem os outros círculos. Sustentabilidade aí, vendo já, apontando para a sustentabilidade. Sustentabilidade. Para você ter uma ideia, prevê essa proposta onde tem que investir, aonde nós não devemos investir. É o chamado decréscimo da ação da política pública. Por exemplo, na área de energias não renováveis, tem que diminuir e acabar com o investimento. Mas a outra tem que investir para gerar emprego, porque é uma das coisas que mais gera emprego. É investimentos públicos em obras, infraestrutura, etc, etc. Outra coisa que eu vou só citar dessa experiência da Holanda, que é uma agricultura regenerativa, biodiversidade, produção local, empregos bem definido. Uma linha muito interessante que também tem nessa proposta holandesa é o cancelamento das dívidas, inclusive dos países do Sul, onde nós estamos, porque a dívida nos mata. Hoje, do orçamento do governo federal, olha como tem mentira, fake news mata. A própria possibilidade de você ter uma cidadania mais consciente. Mais de 40% do orçamento desse ano nós vamos, na verdade, canalizar para pagar dívida. Como é que vai ter dinheiro para fazer hospital, dinheiro para fazer ferrovia, dinheiro para fazer novas estradas, dinheiro para estimular o processo de reindustrialização, da inovação tecnológica que nós perdemos hoje, né? Estamos lá em 56º país do mundo em inovação? Pois bem, agora eu quero dar uma conclusão. Falei de 2 países. Podia falar da França, podia falar de alguns outros países que estão nessa linha de buscar já projetos concretos, programas. Mas o grande desafio, que eu acho que está nos dando um exemplo, é a própria Europa. A Europa está com uma chamada recuperação econômica pós-pandemia, e aí estão previstos, em 7 anos, 1 trilhão e 100 bilhões de euros. Chama-se União Europeia Próxima Geração. E nós aqui estamos o quê? Discutindo se é 600, se agora vai ser menos, vamos dividir em não sei quantas partes. Caramba, nós temos uma dívida externa que dá 300 e poucos bilhões por ano de reais. Não dá para renegociar, não dá para chamar o país ação conjunta, sem dar calote, mas renegociar em condições mais de longo prazo? Em outras palavras, como é que apareceu o dinheiro agora? Não tinha para... Agora eu quero completar para dizer o seguinte, isso tudo que eu estou falando é a situação caótica de nós já não tínhamos rumo, não tem timoneiro, estamos navegando sem bússola, a única bússola que tem é Guedes. Ele sabe que tem que privatizar o Banco Brasil, tem que privatizar isso, tem que privatizar, vende. Ao contrário, nós temos que estar aproveitando e estimulando com rigor, com transparência, com firmeza as estatais e o governo, porque nós não vamos sair dessa sem o Estado. Nós estamos com, inclusive, uma situação agora comprovada no que diz respeito, inclusive, ao SUS, no que diz respeito à saúde. Imagina se nós tivéssemos que só pagar o aluguel de UTIs para poder atender a população. Quanto é que custa um dia de UTI num hospital privado? Perguntem a quem quiser. Quanto é que estão gastando em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, para contratar e alugar uma UTI num hospital privado? Portanto, é insubstituível o papel do Estado. O que ele precisa é um Estado necessário. E por isso ninguém está discutindo na Europa, ninguém está discutindo onde tem solução, qual é o papel do Estado que tem que diminuir. Aqui no Brasil, talvez seja o único país do mundo que estão discutindo acabar com o Estado, dá para se dizer. Estado mínimo. O que aconteceu com os Estados Unidos, com o maior país de riqueza do mundo, com o maior armamento do mundo, com a maior indústria bélica, vai para a Lua, vai para Marte, faz tudo o que quiser. E vem um vírus invisível e me disse uma coisa clara: vocês são falidos em termos de saúde pública, porque não tem saúde pública, é tudo privada. Perfeito, né? Deixa eu ver mais os nomes aqui, foi muito bacana, estamos aprendendo muito com você aí, certeza. Deixa eu ver aqui, Tiago Souza, não interessa mais o certo ou errado, somente estar certo.
ad hominem é utilizado para descredibilizar pessoas com raciocínio bem estruturado, tá certo. E aqui, a Luana Suzarte, eu faço uma pequena pergunta, Chicão. Qual vereador, prefeito, governador, deputado, senador tiveram salários reduzidos neste momento da Covid-19? Eles não podem reduzir os salários, pois o povo pode ficar sem trabalho. Mas quem é culpado somos nós em votar nessas merdas, diz ela aqui, sem pesquisar. Né, votar essas merdas sem pesquisar. Eu vi no Face e na rede social a esposa do deputado do Paraná fazendo política, dando cesta básica e ajudando as pessoas humildes. E para acabar, ver os políticos usando pessoas simples, tirando, daí aqui não pinta mais, aqui que eu acho que ficou comprido o texto. Mas aqui, ó, Dione Carvalho, privatizar e acabar com a estabilidade é o caminho, roubalheira, diz ele aqui. A Luana, a saúde está nos patrimônios dos políticos, o dinheiro da saúde está nas contas dos políticos, diz ela aqui. E nós seguimos para frente, aí que já estamos com um tempo bastante avançado, e eu digo aqui, Nelton, você meio que falou alguma coisa sobre os fundos de investimentos estrangeiros. Mas gerente de fundos estrangeiros, de fundos de investimento de países europeus, asiáticos, sul-americanos, enfim, temem que o governo do presidente Jair Bolsonaro esteja usando a crise sanitária da Covid-19 para avançar no quê? Na desregulamentação ambiental. O que poderia comprometer a sobrevivência da Amazônia, perdão. E em carta enviada ao governo brasileiro, esses representantes dos fundos dizem assim, ó, abre aspas, estamos preocupados com o impacto financeiro do desmatamento, bem como as violações dos direitos dos povos indígenas, que implicam em potenciais consequências para os riscos de reputação operacionais e regulatórios de nossos clientes e empresas investidoras. Fecha aspas. Nelton, o que significa ou qual a importância para o Brasil ter ou manter laços estreitos com esses investimentos, esses fundos de investimentos estrangeiros? Bom, desculpe, eu vou ter que fazer uma questão que é muito pequena, mas eu vi uma pergunta antes, uma fala sobre a questão de deputados distribuindo bolsa e não sei o quê, cesta básica. Ela não cita o nome, mas eu quero deixar claro que isso é um crime. Eu levo uma vantagem nessa, porque a última vez que fui deputado, eu saí do parlamento em 91. Então, eu apenas quero dizer o seguinte, vamos voltar ao assunto mais importante, porque a gente também tem um outro equívoco, eu acho que o parlamento brasileiro, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário são três poderes que deixam muito a desejar. Então, eu não estou aqui defendendo o parlamento, mas o parlamento brasileiro, junto com o judiciário brasileiro, não dá 3% do orçamento do país. A dívida externa do Brasil dá 40%, 43%. Sabe como é que é quando você cria inimigos fictícios? Eu não estou dizendo que não tem que reformar, eu não estou dizendo que não tem que punir, eu não estou dizendo que não tem que reduzir desperdícios e até salários de parlamentares, mas esse não é o único ou o principal problema. Nós temos uma dívida que é o rabo que está abanando. Bom, voltando. O que acontece? Nós estamos vivendo um mundo absolutamente globalizado. Não adianta a gente querer esconder com o sol com a peneira. Então, você tem hoje, por exemplo, uma coisa concreta. Eu vou citar um exemplo. Recentemente me convidaram, eu fui a Minas Gerais, antes da pandemia, e a mineradora queria conhecer o trabalho que nós fizemos na Itaipu Nacional com os parceiros, né? Não era Itaipu, era, acima de tudo, participação, envolvimento de milhares e milhares de pessoas, do Balboa. E eu me chamou a atenção porque uma mineradora, mas eu fui porque a pessoa que estava organizando esse diálogo é uma pessoa muito conhecida, que nós estamos junto num projeto socioambiental,
E aí eu fiz a pergunta, disse, mas como é que é? Vocês estão interessados com isso mesmo? Disse, Grã-Bretanha, é a Inglaterra que está preocupada, porque o principal sócio é de lá. E os acionistas estão cobrando eles, o que eles estão fazendo para a questão da sustentabilidade como mineradora no Brasil? O que eles estão contribuindo para não ter tantos rejeitos e tanta poluição, contaminação que a exploração minerária muitas vezes faz? Voltando, então. Nós estamos no momento muito forte no mundo todo de acompanhar as chamadas cadeias. Não é simplesmente eu pego aqui essa caneta aqui, esse lápis, seja o que for, e dizer como é que é produzido isso aqui. Ah, não, foi produzido de maneira ecológica. Aí o cara pergunta, mas de onde é que vem essa tinta aqui? Aí pergunta, mas esse outro material aqui é plástico, como é que é? É reciclado ou não? A energia que foi utilizada para fazer isso é renovável, é carvão, ou é petróleo, ou é diesel? Enfim, diesel, o que for. Conclusão. Não adianta, não vamos entrar cada vez mais em não fazer apenas difusão e divulgação do seu produto. Qual é toda a cadeia de fornecedores? Tem trabalho infantil, tem exploração do trabalho feminino, tem agressão à natureza, enfim, a cadeia chamada a toda a pegada ecológica, o rastro que um produto acaba promovendo. Então, o que acontece? Você tem grandes fundos. A coisa mais importante para esses fundos é estar antenado para onde é que eles vão fazer investimentos. E então, recentemente, nós já tivemos, e não é de agora, vou tomar a liberdade de lembrar que em 2019, em setembro, 230 investidores institucionais, fizeram uma carta pedindo ações urgentes do Brasil, nesta área, social e principalmente ambiental. Por quê? Porque eles têm que prestar contas, não são... É outro equívoco, hoje não é apenas o Pedro, João, Antônio ou Chicão que é dono da grande empresa. Às vezes tem milhões de pessoas que são sócias porque eles aplicam, eles têm ações, são acionistas. Então, por exemplo, agora vou dar o exemplo e vou concluir. Existe hoje um conjunto de fundos de investimentos, e é muito pequeno, viu, Chicão? Para o nosso bolso é muito pequeno. Esse que eu estou falando agora, eles reúnem trilhões de euros de investimento. Quanto que não saiu picoteado? Quantos esses fundos administram 2 trilhões de dólares, isso dá 11 trilhões de reais. Pois bem, esses fundos já tem um dirigente deles que foi claro e manifestou, e mais de 8 desses fundos que fazem parte desse grande bloco, eles fizeram claramente uma observação. O atual governo brasileiro tomou rumo errado em política ambiental, inclusive revertendo ganhos do passado. Ele não é comunista, pô. Ele não é da esquerda, é o dirigente de um dos maiores fundos do mundo, mas ele está junto com dezenas de outros fundos, principalmente os 7 maiores. Porque os 7 grandes investidores, por exemplo, de grupos de investimento da Europa, eles já declararam até pontos que eles precisam rever, inclusive dizendo que até podemos não só ter um tratamento mais rigoroso, até para poder comprar títulos do governo brasileiro, que é imprescindível. O Brasil vive hoje, em grande parte, porque fica renovando títulos e vendendo títulos do Tesouro, etc, etc. Eu quero concluir para dizer o seguinte: quando aconteceu aquela reunião dos ministros, e o ministro do Meio Ambiente falou que temos que aproveitar agora, porque a imprensa está ocupada com a pandemia e passar boiada, esse vídeo circulou em todos esses fundos, não é porque nós queríamos, eles estão permanentemente antenados ao que acontecer em qualquer país, porque eles são grandes fundos de investidores, não é de um grupo. Eles aplicam, tem uma carteira de milhares e milhares e milhares e milhares de acionistas, e muitas vezes fundos, por exemplo, de toda uma categoria dos Estados Unidos, de trabalhadores. Pois bem, eu quero com isso concluir e dizer, não faz muito agora, final de maio, o primeiro-ministro do Canadá
junto com outros, convocaram uma reunião para discutir um pouco pós-pandemia na ONU. 50 países, 2 não foram convidados. Quais? Estados Unidos, Trump, Brasil, Bolsonaro. O cara tiraram da lista de convidados. Eu posso citar para vocês que não faz muitos dias, né, que talvez um dos maiores jornais que existe no mundo, da Inglaterra, o The Guardian, disse: Bolsonaro está arrastando o Brasil para a calamidade. E se você pegar a imprensa internacional, aí vai dizer que toda a imprensa nacional é comunista, toda a imprensa nacional é esquerdista, toda a imprensa nacional é contra o Bolsonaro. Não é, são as atitudes que vão traduzir qual é a avaliação que estão fazendo da gente. Então o problema não é só interno. No auge da pandemia, nós ficamos brigando com a China, porque é fornecedora de equipamentos, porque nós destruímos a nossa indústria, inclusive na área da saúde. Hoje importamos em torno de quase 100 bilhões de reais, porque são bilhões e bilhões de importação de medicamento, de aparelhos hospitalares, etc, etc, etc. São grandes importadores de dependentes. Aí um ministro de Relações Exteriores agredindo a China. O outro ministro agredindo a China, o presidente da República, uma atitude que ele né, dá de ombros, muitas vezes. Então, não tem cabimento o que está acontecendo, e aí eu quero concluir para dizer o seguinte. Aqui está o ponto da política, viu, Chicão? Atitude política que acaba tendo esse tipo de repercussão. Aí o cara vai dizer, não, mas querem mandar da nossa soberania. Gente do céu, você não apresenta a sua proposta e fica condenando os outros que estão cobrando de você? Você tem um projeto articulado, você não tem um projeto articulado, bem ajustado, definido, como pode ter, e não precisa, inclusive, nem criar novo. Vou pegar da Amazônia. A Amazônia tem um dos mais ricos projetos concretos, já trabalhado por muitas inteligências, por muita sensibilidade, que é a chamada Amazônia 4.0. Amazônia Bioeconomia. Mas ela precisa ficar em pé. Ela não pode ser derrubada e nem queimada. Eu já citei aqui, eu acho que você está lembrado, que o açaí, que eu gosto tanto, que a maioria que está nos acompanhando, por certo, gosta e experimenta, açaí os índios conheciam há 200, 300 anos. O açaí hoje movimenta $1 bilhão em 2019, diretamente beneficiando 350 mil famílias de extrativistas, de comunidades do interior do Pará e da Amazonas, etc. Por quê? Porque eles fazem isso. O que foi dado a eles, foi dada a oportunidade de colocar isso no mundo. Com isso, eu poderia dizer, deve ter 100, 200, 300 possibilidades. 1 hectare na Amazônia, Chicão, tem de 30 a 300 tipos de árvores. 1 hectare nos Estados Unidos tem de 5 a 25 árvores. Nem vou falar da Alemanha, país com 6 meses de neve. Eu quero com isso dizer o seguinte, a Natura vai agora, pós-epidemia, investir 800 milhões de reais. A Natura, não faço propaganda para ninguém, mas é a 4ª grande indústria cosmética do mundo. 80% ela trabalha com produtos naturais, de preferência da região da Amazônia. E nós ficamos discutindo e achando que os outros estão opinando sobre nós negativamente. Você é o que você faz, e o que você diz e como é que você age, não é o discurso só. Portanto, nós estamos no caminho errado perigosamente, interna e externamente. Perfeito. Deixa eu ler 3 comentários aqui. Primeiro, o Johnny Carvalho, devemos tanto e não estamos recebendo os bilhões emprestados do BNDES a países parceiros do governo anterior. Será por isso que também estamos devendo mais? Diz ele aqui. Posso responder rapidamente? Pode, por favor, fique à vontade. Eu acho que eu tenho que responder rapidamente, porque é um grande equívoco. Você já viu grandes bancos, como o Banco BNDES, perder grandes dinheiros? Vamos parar com essa conversa. Pode ter aqui 10% de operações negativas. Qual é o país do mundo que não tem um BNDES que se desenvolveu? Qual? Por isso que o Getúlio criou o BNDES. Porque é o que realmente acaba investindo em infraestrutura. Teve alguns equívocos, erros, pune.
E nenhum banco coloca dinheiro, pode ser o pior banco sem ter o mínimo de garantias. Agora, fica esse discurso faz 3 anos que eu ouço que tem uma caixa preta no BNDES. Gastaram 40 milhões para investigar a caixa preta, não encontraram nada. Vamos parar de fake news a vida? Perfeito. Desculpe, eu não estou defendendo o BNDES. Se encontrarem, tem que colocar e punir, mas não acabar. Olha o que estão fazendo com a Petrobras. É a mesma coisa, hein, Nelton, é a mesma coisa que a vaca está com o carrapato, e para acabar com o carrapato, em vez de tratar, não mata a vaca, né? O exemplo da Coreia, a corrupção que foi encontrada na Samsung, a famosa Samsung, a primeira-ministra, o presidente foi preso da Samsung. Uhum. Um dia parou de funcionar, nenhum empregado foi demitido. Aqui eles querem matar a empresa. Exatamente. É isso aí, deixa eu ver aqui, ó, a Márcia Ferreira, um abraço, Márcia. Grande Nelton Friedrich, uma mente brilhante. Parabéns, Chicão, pelo programa. Abraços, meus amigos. Abraço para você também, tranquilo. Legal. Aqui, daí eu vou ler mais um aqui. Amazônia nossa e somos soberanos. O governo não aceitará países especularem nossas riquezas, dizendo que estão fazendo pesquisa, entre aspas, ou querendo preservar. Beleza pura. Daí eu vou ler mais uma aqui até realmente conhecer as áreas da Amazônia, não podemos deixar que venham explorar aqui. Tudo bem, a opinião dele, né? Tal, todo o direito, né? Eu respeito a opinião e discordo totalmente. Não, mas realmente, digamos assim, uma opinião, digamos assim, educada, né? Educada. Por isso que eu respeito. Realmente, quando vem, por exemplo, ataques pessoais e tudo, a gente não tem que fazer outra coisa a não ser deletar. O contraditório também é válido, a gente não precisa recordar. Nelton Friedrich, meu amigo Nelton Friedrich, pré-candidato a vereador de Foz do Iguaçu, estamos terminando o nosso programa, estamos aí com 1h12. Nossa. E eu deixo aqui. É que você fala pouco, conhece pouco, fala pouco. Nelton, eu deixo aqui uns minutos para você fazer suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer muito, e eu acho que vale a pena a gente aprofundar cada vez mais esses assuntos. Vou tomar liberdade até ao companheiro que fez a sua posição. Fazer uma discussão, vamos fazer uma live especialmente sobre soberania nacional, sobre os vendilhões do templo. O que é a Amazônia hoje, que 2/3 dos minérios da Amazônia estão nas mãos das multinacionais de minério? Eu ajudei a colocar na Constituição, e os filhos da Constituição, que era o subsolo pertence à União. Minério não é quem soja, trigo e milho que você planta todo ano e colhe. Minério tirou, acabou. Nenhum governo tem direito de querer achar e vai dizer tudo que tem que ser feito com minério, porque é para essa e para as futuras gerações. Repito, tirou, acabou. E a gente fica normalmente com o lixo, com o buraco social, com o buraco, inclusive, da exploração. Por quê? Porque nós somos, na verdade, um país que, como vários outros, que tem muito minério, que a nossa riqueza se transforma na nossa pobreza, porque eles levam para fora a riqueza. Então, é preciso ter um componente de patriotismo, um patriotismo que eu diria assim, interativo, postura soberana de relacionamento cooperativo, de mundialização, não de exploração globalizante, egoística e absolutamente predatória. Muito obrigado pela oportunidade, aplauso a esse tipo de iniciativa. Eu sou absolutamente pessimista com o momento que nós estamos, mas sou muito otimista com o futuro. Porque tudo tem um começo, tudo tem um meio, mas tudo tem um fim. Agora, nós precisamos sair dessa situação com a certeza que é preciso construir um projeto de país, um projeto do povo brasileiro. É preciso ter um projeto de nação. Eu preciso definir o que eu quero ser daqui a 30, 40, 50 anos ou daqui a 5 anos. Eu tenho a maior quantidade de solo de qualquer país do mundo, porque isso aqui é um país continental. Olha o que é a ausência de soberania nacional, de espírito público. 1% da geração de energia de todo o país vem do sol. Repito, o único país continente que tem sol o ano inteiro.
porque não tem uma política clara, ousada, revolucionária de energia solar. Por isso, estou dando um exemplo que não precisa discutir mais nada. Um projeto nacional deveria dizer o seguinte: o Brasil vai ser campeão mundial em energias renováveis. Campeão mundial, não é 1%. Pô, tem tudo aqui. Tem energia plantada, tem energia de dejetos, de resíduos, tem energia, portanto, petróleo, tem energia hidroelétrica, tem energia eólica, como poucos lugares do mundo, tem todas as possibilidades de energia. E a gente paga uma nota danada para ter energia? Nós temos que ter todas as casas com energia solar, principalmente dos mais pobres, porque eles gastam 20% do seu salário para Copel, para pagar a luz todo dia. Por isso eu quero dizer a você, o momento é que a gente tem que aprofundar. Vamos parar de tratar as coisas na superfície. Quando você trata na superfície, não aprofunda. E quem fica só na superfície acaba se afogando, porque não consegue nadar mais depois de um certo tempo. Vamos sobreviver. Valeu, Nelton. Agradeço muito a sua participação, foi bastante esclarecedora, aprendemos bastante contigo. E agradeço a todos vocês que participaram, que estiveram conosco até agora. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.